Olá, sexto ano. Como nós tivemos aí um imprevisto por conta da oscilação da energia da internet, eu tive que pausar, a nossa aula do Meet por conta disso, mas para a gente não ficar prejudicado nem atrasado no encaminhamento dos conteúdos, eu vou gravar essa aula hoje sobre circulação, que seria a nossa aula de terça-feira. E nos próximos encontros que teremos aí semana que vem, nós daremos continuidade a esse conteúdo. Então, gostaria que vocês abrissem o módulo aí na página 40, que é para vocês acompanharem junto comigo. Então, hoje nós vamos ver circulação, página 40 e página 42. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, tudo bem? Na aula passada, inclusive, eu até comecei já a comentar com vocês sobre o processo de circulação. Nós já vimos dois sistemas, foi o sistema digestório e o sistema respiratório. Eu já comentei com vocês a questão do nosso corpo funcionar como se fosse uma máquina, é como se fosse um conjunto integrado, onde todos os órgãos precisam estar trabalhando da melhor forma possível para que não venha prejudicar nenhum outro sistema. Então, o sistema digestório ele precisa realizar a sua função para que esses nutrientes sejam distribuídos pelo nosso corpo. A gente viu que o sistema respiratório é a obtenção do oxigênio e liberação do CO2. Então, esse oxigênio ele vai se ligar às moléculas de glicose que ficaram disponíveis durante o processo de digestão, para que nós possamos ter energia para realizar as nossas atividades. E todos esses nutrientes e esses gases, eles são distribuídos pelo nosso corpo por um outro sistema chamado de sistema circulatório, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, percebam que o processo de digestão está diretamente envolvido no de respiração, que conta com a ajuda e o suporte do sistema circulatório para que tudo isso seja distribuído pelo nosso corpo. Então, é como se o nosso organismo ele funcionasse literalmente como uma fábrica, uma máquina, que tudo tem que estar no seu mais perfeito funcionamento, porque se um falha, prejudica o funcionamento do outro. Vamos aqui nesse primeiro parágrafo do módulo de vocês, tem a seguinte pergunta. Você sabe de que forma os nutrientes retirados dos alimentos e os gases respiratórios são transportados pelo corpo para que sejam utilizados na produção de energia? Imagino que vocês já saibam a resposta, né? Os nutrientes foram obtidos através do sistema digestório. Os gases respiratórios foram obtidos através do processo de respiração e essa distribuição pelo nosso corpo é feita através do processo de circulação, do sistema circulatório ou cardiovascular. Então, vamos começar a trabalhar com ele aqui. Quando eu comecei a falar sobre os sistemas com vocês, eu até cheguei a comentar que vocês apresentavam no quinto ano, uma feira brilhantemente com tia Cris, que falava sobre esses sistemas. Então, eu disse que esse ano nós iríamos revisar um pouco esse conteúdo e agregar algumas coisas caso houvesse necessidade. Nos mamíferos, a distribuição de substâncias é feita principalmente pelo sangue dentro de uma rede de canais. Essa rede de canais são os nossos vasos sanguíneos. E os nossos vasos sanguíneos eles são formados pelas veias, pelas artérias e pelos capilares. As veias são os vasos sanguíneos responsáveis por trazer o sangue do corpo para o coração. As artérias pegam o sangue do coração e distribuem para o corpo. E os capilares são os vasos sanguíneos muito finos. Nós vimos isso lá em respiração. Nos alvéolos pulmonares, eles são recheados, eles são cobertos de capilares sanguíneos, que é para facilitar o processo de hematose, que é o processo de troca gasosa. O sangue, os vasos sanguíneos e o coração, juntos, vão formar o nosso sistema cardiovascular. Então, o sangue transportando nutrientes e gases respiratórios, os vasos sanguíneos, que são essas redes de canais que fazem esse transporte, e o coração, que é esse músculo firme, forte, que realiza as contrações involuntárias, responsáveis por impulsionar o sangue para ser distribuído aí por todas as partes do nosso corpo, para banhar todas as nossas células. Esse sistema interage com todos os órgãos do corpo, sendo responsável pela condução,
distribuição e remoção das mais diversas substâncias, levando-as e trazendo para todos os tecidos do organismo. Então, aqueles nutrientes, aqueles gases respiratórios, são conduzidos e distribuídos através do sistema circulatório, e logo depois do sistema circulatório nós vamos ver um outro sistema, que é o sistema excretor. E vocês vão ver que os rins, que são órgãos que fazem parte do sistema excretor, eles são responsáveis por filtrar o sangue. Então, tiram as substâncias tóxicas que não são desejadas pelo nosso corpo, são removidas. Então, os rins eles vão realizar esse processo de filtragem do sangue para que essas substâncias elas sejam eliminadas através da urina. A gente vai estudar ele logo depois aqui de circulação. Vamos caracterizar o coração, que é esse órgão vital nosso, né? O coração, ele impulsiona o sangue para mantê-lo sempre em movimento. Então, o coração, por meio de contrações vigorosas, impulsiona o sangue para mantê-lo sempre em movimento, garantindo a sua circulação. O coração, ele é um músculo formado por tecido muscular, a gente já viu isso, se eu não me engano, vimos. Tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco. Então, esse músculo, ele realiza movimentos involuntários, contrações involuntárias, a gente já até discutiu um pouco sobre isso em aula, que são aqueles movimentos que não dependem da nossa vontade, mesmo que a gente não queira que aconteça, eles vão acontecer. O coração é um órgão oco, musculoso e do tamanho aproximado de uma mão fechada. Fica localizado entre os dois pulmões em uma região chamada de mediastino. O mediastino é uma região central, então o coração fica no meio, ligeiramente voltado para o lado esquerdo, então a ponta do coração ele fica um pouco mais para o lado esquerdo do que para o direito, mas a sua localização exata é nessa região chamada de mediastino. Distinguem-se 4 câmeras, 4 cavidades, que são os 2 átrios e os 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades superiores e os ventrículos são as cavidades inferiores. Átrio direito não se comunica com átrio esquerdo e ventrículo direito não se comunica com ventrículo esquerdo. Ou seja, os átrios e os ventrículos, eles não se comunicam entre si. O átrio direito vai se comunicar com o ventrículo direito e o átrio esquerdo vai se comunicar com o ventrículo esquerdo. Não esqueçam isso, tudo bem? Então, o átrio direito se comunicando com o ventrículo direito e o átrio esquerdo comunicando-se com o ventrículo esquerdo. Entre um átrio e um ventrículo, existe uma válvula que impede o refluxo do sangue durante a movimentação do corpo. O que é esse refluxo? É o retorno do sangue. Então, o sangue que sai do átrio direito e vai para o ventrículo direito, ele só tem esse caminho, é uma via de mão única, não tem um retorno. Então, o sangue ele não pode sair do ventrículo direito e voltar para o átrio direito. Isso não pode acontecer. Para evitar que isso aconteça, existe essa válvula chamada de válvula átrio-ventricular. Quando a gente tiver mais lá nos anos posteriores, no ensino médio, a gente vai ver cada nome de válvula dessa, como é que elas são chamadas na biologia. Mas essas válvulas, elas servem justamente para impedir que o sangue ele retorne, para impedir que o sangue ele volte. Então, esse refluxo não pode acontecer, porque senão prejudica o funcionamento desse músculo cardíaco. O músculo cardíaco é denominado de miocárdio, nós já vimos isso também, que tem contrações involuntárias, e de impulsos elétricos gerados em uma região do átrio direito. Então, o átrio direito, ele recebe impulsos elétricos para que ele possa contrair. O sangue, ele sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai seguir um outro caminho, que é o que a gente vai estudar agora, pequena e grande circulação. A pequena circulação envolve quais estruturas e a grande circulação, quais são as estruturas que estão envolvidas, o que é que acontece na grande circulação, qual a função, qual a importância dela. A gente vai estudar tudo isso daqui a pouquinho. O movimento de contração do miocárdio, que é esse músculo que forma o coração, é chamado de sístole, e o movimento de relaxamento é chamado de diástole. Então, sístole contrai, diástole relaxa. Quem já teve contato com aqueles aparelhos de aferir pressão, quando eles são
os mais modernos, né, que são digitais, que já mostra todo, sem precisar você usar o estetoscópio, esfigmomanômetro para contar as batidas, tem esse digital que já te dá toda a informação, parece uma pulseira. Aí vocês vão ver lá que aparece os batimentos em cis e dis, que é o que você vai ver qual é a máxima e qual é a mínima. Quando aparecer o cis, você já sabe que é um movimento de contração, está se referindo à sístole. E quando aparece o dis, está referindo aí ao momento de relaxamento, ao movimento de relaxamento que caracteriza a diástole. Então, quem já teve contato com isso aí deve imaginar o que eu estou falando. Quando o ser humano está em repouso, o coração ele bate em torno de 70 vezes por minuto. Caso nós estivéssemos em sala, vocês inclusive podem fazer isso em casa. Quando estiver assistindo essa aula, ponha os dois dedos em uma das artérias para que vocês possam sentir os batimentos. E contem aí durante 1 minuto. E registrem. Depois, levantem da cadeira, do sofá onde vocês estão e fiquem 1 minuto exercitando o corpo, ou fazendo polichinelo, ou dançando, fazendo abdominais. E aí voltem a fazer essa contagem. Vocês vão perceber que aumenta a quantidade de batimentos, porque o coração ele tende a bombear mais sangue para oxigenar os nossos tecidos para que a gente possa realizar essas atividades. Então, se nós estivéssemos no presencial, iríamos realizar essa prática em sala. Mas não é por isso que vocês vão deixar de fazer, vocês podem fazer em casa. Inclusive, nessa página 41, vocês têm acesso a essa sessão Fazendo Ciência, que é exatamente o que nós iríamos fazer. Quando vocês forem utilizar os 2 dedos para fazer a medição, utilizem o indicador, porque se vocês utilizarem o dedo médio o indicador, porque se vocês utilizarem o polegar, que é o dedão, vocês não vão obter muita exatidão. Pode ser que vocês sejam levados ao erro, porque nós temos vasos que conduzem sangue nesse dedo polegar e os batimentos são mais fortes. Então, pode ser que vocês sejam induzidos a errar aí essa contagem. Então, utilizem sempre o dedo médio e o indicador para realizar esse experimento. Façam em casa. Na próxima aula, inclusive, vocês podem compartilhar com a gente. Esse texto, Coração de Atleta, é uma reportagem de 2018, de fevereiro de 2018. Leiam em casa, é interessante. Caso surja alguma dúvida durante a leitura, vocês podem compartilhar comigo no nosso próximo encontro, tá bom? Vamos aqui para vasos sanguíneos e circulação do sangue. Eu já comentei com vocês quem são os vasos sanguíneos, não é? As veias, as artérias e os capilares. As artérias pegam o sangue do coração e levam para os tecidos. As veias fazem o processo inverso, traz do corpo, pega dos tecidos e leva para o coração. E os capilares são essas ramificações finas que são encontradas aí em várias partes do nosso corpo, inclusive revestindo os nossos alvéolos pulmonares. Deixa eu baixar aqui, que a gente possa acompanhar. Então, os vasos sanguíneos são de 3 tipos, já comentei com vocês, aí tem a função de cada um deles, que eu também já acabei de comentar. E a circulação no nosso corpo acontece em 2 etapas, a pequena e a grande circulação. Olha essa ilustração que vocês têm aqui. Pequena e grande circulação. A pequena circulação, ela vai acontecer entre o coração e os pulmões. E a grande circulação, ela acontece entre o coração e o corpo e depois o coração novamente. Eu vou resumir para vocês o que é que vai acontecer para que a gente possa passar para o texto do módulo. O nosso coração, ele tem a função de bombear sangue. E qual é a função dos nossos pulmões? Não é auxiliar no processo de respiração, que é a obtenção de oxigênio e liberação de CO2? Então, o que é que vai acontecer aqui? O coração, ele vai bombear sangue rico em CO2 para os pulmões. Quando esse sangue rico em CO2 chega nos pulmões, ocorre o processo de hematose, o CO2 é liberado e o oxigênio é captado. Esse sangue agora, rico em oxigênio, ele retorna dos pulmões para o coração. Finaliza aí a pequena circulação. Então, a pequena circulação acontece entre o coração e os pulmões. O sangue sai do coração rico em CO2, vai para os pulmões, ocorre o processo de troca gasosa, esse sangue agora ele retorna para o coração rico em oxigênio. Percebam
que os vasos sanguíneos que pegam o sangue do coração e levam para outras partes são chamados de veias. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá centralizado aí para vocês? Pronto. Corrigindo e recapitulando. A pequena circulação acontece entre o coração e os pulmões. Então, o sangue, ele sai do coração rico em CO2 e vai para os pulmões. Chegando lá, ocorre o processo de troca gasosa. Esse sangue, agora rico em oxigênio, retorna para o coração. Os vasos sanguíneos responsáveis por trazer o sangue de outras partes do corpo para o coração são chamados de veias. E os vasos sanguíneos que pegam o sangue do coração e levam para outras partes do corpo são chamados de artéria. Então, esse sangue rico em CO2 que sai do coração, ele sai pela artéria pulmonar. Chega no pulmão, ele realiza o processo de troca gasosa. Esse sangue, agora rico em oxigênio, ele volta para o coração pelas veias pulmonares. Olhem nessa imagem, vou colocar o dedo aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui a pequena circulação? Coração, pulmões. O sangue rico em CO2 sai do coração, passa pela artéria pulmonar, chega no pulmão. Quando chega aqui, ocorre o processo de troca gasosa, que é o processo de hematose. Esse sangue, agora rico em oxigênio, ele retorna para o coração. Esse sangue rico em oxigênio, ele precisa ser distribuído pelo nosso corpo. Vocês concordam comigo? Ele precisa ser distribuído, a gente precisa de oxigênio. Quem leva são os nossos vasos sanguíneos. Então, esse sangue agora rico em oxigênio, ele vai ser distribuído pelo nosso corpo. Ele sai pela nossa principal artéria, que é chamada de artéria aorta. Então, esse sangue rico em oxigênio, ele sai pela artéria aorta, é distribuída pelo nosso corpo. Ao mesmo tempo em que distribui o oxigênio, o sangue ele remove o CO2, ele começa a recolher CO2 que está disponível aí no nosso corpo. Quando esse sangue retorna para o coração, ele volta rico em CO2. Então, ele saiu rico em oxigênio para ser distribuído pelo nosso corpo e voltou para o nosso coração rico em CO2. Grande circulação aí. E o que foi que aconteceu na pequena circulação? O sangue que estava rico em CO2 foi para o pulmão, ocorreu troca gasosa. Ele, agora rico em oxigênio, retornou para o coração, que foi distribuído pelo nosso corpo. Então, vocês têm aí nessa imagem a pequena e a grande circulação. A pequena circulação compreende coração, pulmão, e a grande circulação, coração e as partes do corpo. Resumindo mais uma vez, o sangue, deixa eu colocar aqui de novo para vocês entenderem. O sangue rico em CO2 vai para o pulmão, ocorre o processo de troca gasosa, volta para o coração rico em oxigênio. Acabou a pequena circulação. A grande circulação é quando esse sangue, agora rico em oxigênio, ele vai ser distribuído pelo nosso corpo. Ao mesmo tempo em que distribui o oxigênio, o sangue ele remove CO2 dos nossos tecidos. Quando esse sangue retorna para o coração, ele volta rico em CO2. Terminou a grande circulação. Então, a grande circulação ocorre entre o coração e o restante do corpo. E a pequena circulação acontece entre o coração e os pulmões. Tudo bem? No próprio módulo de vocês, vocês vão encontrar aqui o resumo da pequena e da grande circulação, o trajeto de forma resumida, como é que ele vai acontecer, por onde é que ele vai passar. Então, quando vocês estiverem estudando, tá aí na página 42, tá certo? A pressão arterial máxima acontece no momento da contração ventricular, ou seja, no momento da sístole do ventrículo. E a pressão arterial mínima vai acontecer lá no final da diástole, que é quando o coração ele já está relaxado. Vocês podem observar isso, quem tiver esse aparelhinho que faz aferição de pressão, vocês vão observar que ele vai te dar esses dois resultados, a pressão arterial máxima e a mínima. Então, quando a gente fala que a pressão normal é 12/8, 12 é o movimento de sístole ventricular e 8 é o finalzinho da diástole, que compreende aí o coração quando ele está relaxado, tá certo?